Hey pessoas! Voltamos aqui para mais um podcast. Então sobe o som, DJ, que iremos começar agora. E começamos o único ou não podcast que está sendo criado durante o podcast, porque no intervalo, entenda uma coisa, geralmente quando eu gravo vídeos ou podcasts, eu gosto de gravar tudo num dia só, muito porque eu aproveito o tempo que eu tô sozinho para poder falar alto, berrar e enfim. Quanto porque às vezes eu tô num dia bom, eu falo, cara, eu tô num dia legal, gravei um negócio bacana, por que não gravar mais pra não faltar, né? Porque isso aqui, como é um canal um tanto quanto fácil de editar, eu não quero ficar um mês pra postar um vídeo, né? Então eu quero gravar bastante coisa pra ter coisa adiantada e poder manter uma certa frequência no canal. Enfim, no intervalo das gravações, eu estive pensando, caramba, no primeiro podcast eu falei mais ou menos 20 e tantos minutos, e nesses 20 e tantos minutos, eu falei uns 3 assuntos diferentes no mínimo. E eu pensei, por que não a gente volta nas raízes do canal, na época que durante as gameplays eu fazia intervalos, que inclusive eu quero voltar, ou eu já voltei, eu não sei quando que esse episódio quando esse podcast está sendo postado, que era questão dos intervalos, né, cara? Você fazer algo parecido com intervalo comercial, aí você faz sketches, coisa que eu nunca fiz ainda. Fazer sketches, piadinhas, chamar o próximo conteúdo, né? Porque como eu gravo coisa adiantada, eu posso fazer um intervalo falando, e no próximo vídeo teremos, ou no caso aqui de podcast, e para o próximo podcast falaremos sobre algo assim, mostrar alguns trechos e tal. Porque eu acho uma coisa interessante, cara, é uma parte de organização e uma parte de chamar as pessoas, porque foi uma solução que eu tive para resolver o seguinte problema. Se as pessoas, os inscritos, gostarem de uma série em específico, supondo, gostem da série de Mega Man, e eu começo a postar de Mario, provavelmente eles não vão assistir a de Mario, e vão assistir a de Mega Man. Só que eles não vão assistir a de Mario porque, às vezes, não é só questão de, não é um conteúdo muito de meu interesse, mas às vezes ele pode chatar que, mas Super Mario não vai ser tão legal quanto o Mega Man. Então, eu fazendo uma chamada, um intervalo, mostrando alguns trechos das melhores partes da gameplay, o cara fala, pô, talvez a série de Super Mario seja boa, vamos lá conferir. Não sei se isso funciona, mas não vale, quer dizer, vale a pena tentar, né? Até porque mesmo se não chamar, mesmo se não atrair as pessoas a ver aquele conteúdo que eu estarei postando, isso pode me ajudar a ter um vídeo mais interessante, porque querendo ou não, essas sketchzinhas às vezes são engraçadas, né? Então, eu acho que vale a pena, cara. E querendo ou não, intervalo, eu acho uma coisa interessante, porque dá uma pausazinha daquela quebra e tal, e não é uma coisa que atrapalha, vai. Tipo assim, a gente não tá tirando tempo de gameplay pra colocar uma coisa chata. A gente tá acrescentando, porque o tempo de gameplay continua igual. A questão é que a gente adicionou um intervalo. E realmente não é uma propaganda, porque é tipo coisa do canal, entendeu? Não tô fazendo um intervalo pra anunciar uma marca. Eu tô fazendo um intervalo pra falar de coisa nossa, entendeu? Fazer coisa pra vocês. Então é uma coisa um tanto quanto diferente. E eu queria voltar a fazer isso no podcast, porque nem sempre eu vou conseguir fazer um assunto render 15 minutos. Então às vezes eu faço um assunto, aí eu posso fazer um intervalo, né, um bloco. E quando eu volto no próximo bloco eu troco de assunto e vida que segue, entendeu? Fora que isso seria interessante mais pra frente, porque podcast, mas tá me ligando de novo. Depois eu atendo. Aí chega lá coisa do trabalho. Se eu for demitido, vocês sabem por quê. O lado bom é que eu vou ter mais tempo pro canal. O lado ruim é que eu vou passar fome. Enfim. E esse negócio de dividir em blocos pode ser interessante mais pra frente, porque querendo ou não, conforme os podcasts vão se passando, a tendência é ir evoluindo. E não só evoluindo, como acrescentando. Porque querendo ou não, quanto mais você pega experiência em produzir um conteúdo que geralmente é quadrado, né? Não é que não é quadrado, mas tipo, eu vou criar uma fórmula de vídeo. Quando eu pegar os esquemas da fórmula, quando eu tiver craque na fórmula, eu vou fazer aquela fórmula mais rápido do que quando eu tava no começo. O que vai
me deixar mais tempo para poder trabalhar em outras coisas. Então, querendo ou não, conforme a gente vai evoluindo, eu posso ir acrescentando outras ideias ao podcast. E dividir essas ideias em blocos pode ser interessante. Inclusive, às vezes, por exemplo, fazer alguma entrevista no meio do podcast, algo assim. Porque eu espero, conforme vai passando eles, ir se aproximando cada vez mais de um programa de rádio, porque eu achei interessante, tipo, você tá ouvindo uma conversa, aí você escuta uma musiquinha ali, aí você escuta uma entrevista aqui, às vezes poder até fazer alguma matéria, né, tipo, matéria fala assim, tipo, e falar sobre um tipo de conteúdo que tá assistindo no YouTube, e chamar alguém pra ser entrevistado, algo assim. Enfim, eu quero pensar pra ficar um negócio legal também, não quero fazer uma coisa chata, uma coisa burocrática, não, eu quero fazer uma coisa espontânea e divertida. Yay! E eu acho que é isso, né, cara? Então, tipo, muito das ideias do podcast estão surgindo agora no podcast, cara. É uma coisa interessante. Não sei, mas serve. Pra quem gosta, né? Pra quem se interessa aí pelo conteúdo do canal, talvez seja um extra interessante. E outra coisa, bom, quem acompanha o canal já percebeu que eu tenho um pezinho virado pra produzir música, né? Eu tenho essa tendência a seguir esse tipo de trabalho, por isso é uma coisa que eu gosto. Eu espero tá me descobrindo, né, como músico, porque uma coisa que é muito difícil ultimamente é você se descobrir em algo, entendeu? Falar, cara, é isso que eu quero fazer, entendeu? É isso, tipo, eu nasci pra fazer isso, entendeu? É uma coisa difícil, porque não é fácil. Que frase bonita. Não, mas é de fato, cara. Às vezes tem gente que vive, sei lá, anos e anos, e, sei lá, quando tá velha, ela para e pensa, putz, eu podia ter feito isso minha vida inteira. E eu fiz outra coisa. E realmente, cara, não é uma coisa fácil. Apesar de que dizem que a vida dá sinais. Provavelmente eu acredito que dê mesmo, só que a questão é que eu não sei quais, né? Eu não pesquisei. Eu sou meio burrão, né? Mas, bom, se a vida me deu algum sinal de que eu seria músico, ela foi bem clara desde cedo, né? Tipo, ouvindo musiquinhas de jogos, eu ficava pensando naquilo, que ela ficava lupando na minha cabeça aquelas músicas. E eu, às vezes, começava a criar músicas na minha cabeça. Eu começava a imaginar uma melodia, entendeu? E adicionando instrumento e etc. E, pô, cara, 20 anos depois eu tô começando a trabalhar com isso, né? Então demorou um pouquinho pra eu me ligar que era isso que eu tinha que fazer. Na verdade, eu até me toquei que eu tinha que fazer isso. Mas a grande questão é postergar. Eu posterguei muito. Pra você ter noção, desde 2016 eu quero fazer esse tipo de coisa. Falar, tipo, não, 2016 eu quero fazer um álbum. Desde 2016 eu tô nessa pegada. E eu tô começando a produzir algo parecido com isso agora, cara. 4 anos depois, 2021 em breve faz 5 anos que eu tô nessa vontade louca de fazer música. E, bom, cara, uma das coisas que eu tô testando, não só a música que eu tô fazendo no final dos podcasts, que inclusive fica até o final para ouvir a evolução que tivemos, não só essa questão de música, mas a questão de produzir trilha pro canal. Porque, querendo ou não, o YouTube ele é um pé no saco na questão de direitos autorais. Então, você usa 10 segundos de uma música, você toma no boga. Porque ele vai lá e corta o alcance do seu vídeo. Eu não posso reclamar de desmonetização porque eu não recebo monetização. Então, entendeu? Mas, cara, eu teve um vídeo de Sonic que eu tive que cortar uma parte Não! Caramba, o ruim de gravar é que eu tenho uma memória, tenho uma pouquíssima memória, deve ter uns 5 KB de memória, porque qualquer coisinha lota essa porcaria. Nossa, eu já mudei de assunto totalmente. É déficit de atenção, gente. É déficit de atenção. Voltando ao assunto. O YouTube ele tem uma mania de cortar o alcance. Isso eu fico de cara, porque tem duas coisas que eu não entendo. A questão da desmonetização ou do flag, né? Acho que o flag, se eu não me engano, é tipo, ele pega toda a sua monetização e manda pro artista original. Sendo que você usou, sei lá, 5% de uma música. Por que não manda só 5% da monetização pro cara? É injusto, mas por enquanto é o que temos, né, cara? YouTube é isso aí. Aí sempre tem alguma coisinha chata, né? YouTube é essas questões dos direitos autorais, Twitch tem coisas que você não pode falar, que você leva ban, chato pra caramba. Sempre tem, cara, sempre vai ser uma coisa chata e burocrática, né? Porra, eu lembro até agora, quando a gente vê essa internet, no começo a gente falava, caramba, que a internet é um lugar livre, a gente pode fazer o que a gente não faz na TV. E, pô, vendo hoje em dia, de pouquinho em pouquinho, a coisa vai ficando tão burocrática quanto a TV, cara. Muito chato. Bom, enfim, o que eu tava voltando a falar? E como o YouTube tem esse negócio de cortar as músicas, eu pensei em criar as músicas pro canal. Entendeu? Lógico, não vão ser umas puta de umas músicas incríveis que você fala, meu Deus, a nona sinfonia de Beethoven. Mas são músicas que provavelmente servirão para ficar de plano de fundo e quem sabe até podcast. E na verdade o meu foco muito é no podcast, mas é uma coisa meio complicada porque do jeito que eu tô fazendo podcast agora, com as músicas que eu tô pegando da internet,
é complicado você fazer uma música que passe esse sentimento mais animado, ou que você faça, tipo, você crie 10 músicas e que essas 10 músicas sirvam pra vários tipos de comentário, porque às vezes a gente tá falando mais lento, ou mais devagar, ou com menos ênfase, ou com menos animação, e cada momento desse precisa de uma música específica, e você fazer essa música específica não é uma coisa fácil, porque você não adianta você só entender a sua técnica, a teoria musical. Você tem que entender como aquela teoria musical se aplica na música de um jeito que cada nota, cada batida que você faz passe uma sensação e uma emoção diferente. E que essa sensação e emoção vai progredindo, regredindo, dependendo do jeito que você fala. Porque, cara, deve ser um tanto quanto complicado você fazer uma música que segue a vibe do cara que está narrando, entendeu? Então, tipo, pô, imagina, o cara começa a narrar uma coisa feliz e tal, você tem que fazer uma música seguindo isso. Aí do nada não, ou às vezes ele vai invertendo de pouquinho em pouquinho, aquele assunto vai ficando mais triste ou mais pesado, denso, algo assim. E você tem que fazer uma música que se encaixe ali, cara. E como esse podcast é uma coisa meio freestyle, né, podemos assim dizer, ele vai sofrendo várias alterações, né, me perdi. Ele vai tendo várias ideias no meio do próprio podcast. Então é uma coisa um tanto quanto complicada. Mas é isso, cara, e realmente é uma coisa que eu vou me esforçar bastante e vocês vão ver. Pode ter certeza que conforme eu vou lançando essas músicas pra cá, eu pretendo transformar essas músicas do canal em músicas livres de direitos autorais. Então, tipo assim, um dos meus objetivos é fazer trilhas que todo mundo pode usar. Eu posto aqui e falo, ó, é o seguinte, todo mundo pode baixar essas músicas, pode usar no canal se quiser. A única coisa que provavelmente eu vou pedir é a questão de divulgação, né? Falar, tá, tipo, eu peguei, essa música é da artista tal, só isso. Nem que seja na descrição, falando que pegou de mim, né, por exemplo. Até porque também essa é uma das normas para os direitos livres, né, de música. Eu sempre esqueço o nome dessa porra aí, mas tem um negócio que você pode botar música pra todo mundo usar sem dar nenhum problema de direito autoral. Aí uma das exigências pra quem vai usar, né, é especificar quem que é o nome da música, o artista e que tipo de alterações foram feitas na música, né? Caso, por exemplo, seja um DJ que pegue aquela sample e remixa em algo, entendeu? E era isso que tinha pra falar. Então, bom, vamos fazer um sobe som e já voltamos. É isso, cara. Inclusive para você que me acompanhou até aqui, eu deixarei eu deixarei na descrição o nome de todas as músicas / artistas que eu utilizei nesse podcast e o nome do site. Eu prefiro não deixar o link porque dizem que o YouTube corta alcance de vídeo que tem link. Não sei se é verdade, mas por enquanto, até eu descobrir se isso é verdade ou não, não irei deixar o link. Mas deixarei o nome do site, vocês botem no Google, pesquisem o artista / no nome da música que você deseja ouvir e baixar, ou usar no seu canal, ou ouvir na sua vida cotidiana aí. E seja feliz, cara! Todas as músicas estão na descrição. E apesar de que também eu tenho botado o nome das músicas no artista no próprio vídeo, né? Porque querendo ou não, o YouTube não posta apenas MP3, você é obrigado a postar vídeo. E a gente tem que fazer uma artezinha aí, tá? Então provavelmente tá aí o nome das músicas, o nome dos artistas e etc. E pra você que me acompanhou até o final, e eu chamo você pra acompanhar sempre os nossos podcasts até o final, porque estou criando uma música e cada final de podcast eu deixo ela rodar, ou seja, eu rodo o que foi feito nela. Então no podcast passado ela foi entregada de uma forma, eu fui trabalhando nela e nesse podcast ela tá evoluída, né? Eu melhorei ela, eu fui acrescentando coisas. Enfim, o que eu quero dizer é que no final de cada podcast você vai ver a progressão dessa música até ela chegar no fim. Essa era uma ideia que eu já tava querendo fazer há muito tempo, mas eu queria fazer com desenho. Então, tipo assim, conforme ia passando o podcast, eu ia desenhando uma coisa, gravando esse desenho, e no final do podcast eu mostrava ele pronto. Mas como por enquanto nem câmera eu tenho pra fazer isso, porque você tá com a câmera quebrada, isso é o que temos pra hoje, uma música. E cara, é uma música legalzinha? Eu acho que sim. Enfim, fiquem com a música e Crissaga saindo. Valeu, falou, até o próximo podcast. E um rápido aviso antes de irmos para a música. O episódio de Mega Man Unlimited vai ser adiado. Era pra rodar na segunda, como eu anunciei no vídeo passado. Porém, eu decidi adiar para quarta-feira para dar mais tempo pra eu trabalhar no vídeo. Porque vai ser o episódio final e o episódio tá ficando bom. Vai por mim. Vocês não pedem por esperar. Então até quarta.